Olá, princesas! Mais uma aula que eu preparei para vocês com muito amor, com muito carinho, que é hora de vencer. Acredite, princesas, a nossa aula de hoje, ela tem um tema, marcando história e fazendo a diferença. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o meu coração está radiante em poder marcar a minha história na vida de vocês. E de todas as aulas que eu já preparei junto, já passei para vocês, o que mudou? O que você já praticou? Foram vários temas, né? Que já abordamos aqui, que já falamos. E eu quero que vocês saibam que foram semanas que estamos caminhando juntas, em conhecimento e em graça. Eu tenho certeza que na minha vida já mudou muita coisa depois que esse projeto começou, que veio diretamente do coração de Deus e depois Deus colocou no meu coração. E eu tinha que praticar, gente. Deus já estava me cobrando e eu tinha que praticar. E a minha prática foi criar este projeto, criar este grupo. Eu tinha que dar um ponto de partida. E quantas mulheres Deus tem colocado no meu coração, quantas mulheres Deus tem colocado neste grupo aqui para fazer a diferença. Quantas tarefas eu já passei para vocês. Vocês estão praticando? Porque se você quer marcar a história na vida de alguém, você tem que praticar. É só praticando que você consegue deixar um legado, é só praticando que você consegue fazer a diferença na vida de outra mulher. Você não pode ficar guardado só para você. Da mesma forma, eu vivi muito tempo assim, guardando para mim, mas chegou um tempo em que eu falei: chega, eu preciso marcar a minha história, eu preciso fazer a diferença, eu preciso transbordar na vida de outra mulher. E talvez você esteja pensando, mas será que é possível? Sim, é possível. É possível você marcar a história na vida de alguém? É possível você fazer a diferença? É possível você transbordar na vida de outra mulher. Coloque em prática tudo que você aprende aqui dentro, tudo que você ouve, tudo que você escuta, tudo que nós colocamos aqui. Muitas orações tem colocado aí, muitas aulas que eu tenho, que eu trago mulheres para encorajá-las, para fazer a diferença na vida de vocês. E o nosso projeto Mulheres 360 é exatamente isso, é para marcar a história, é para você deixar um legado na vida de outras mulheres. E nessa aula de hoje, que eu preparei com tarefas, tem exatamente também um filme para vocês assistirem, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e vai mudar a sua história. E eu quero dizer algo para vocês que ouça com muita atenção. E você é capaz, você pode até tocar no céu para marcar a sua história, para fazer a diferença na vida de outra mulher. E o que é mais importante de tudo isso que você escuta, de tudo isso que você lê, de tudo isso que você está vendo no grupo, no projeto, é você praticar. As coisas só vão mudar através de você colocar em prática. Não perca mais tempo, comece a praticar. E quando eu estava preparando essa aula para vocês, marcando a história, fazendo a diferença na vida de outras mulheres, com base Bíblia, veio uma mulher para eu falar para vocês sobre a vida de Dorcas.
Dorcas é uma discípula, é a única discípula que a Bíblia conta, relata a história de uma mulher que fez a diferença, que marcou a sua história. E a Bíblia conta que havia em Jope, e eu louvo a Deus pela minha vida, pelo privilégio que Deus me deu de conhecer essa cidade, de colocar os pés nesta cidade, aonde Dorcas fez a diferença, marcou a história dela dentro desta cidade. E a Bíblia fala que Dorcas ela era notável. Por que ela era notável? Ela fazia coisas boas, ela fazia obras. De manhã ela acordava e ela ia primeiro adorar ao Senhor, ela ia para as mesquitas e ela ia adorar, invocar o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia conta que Dorcas, ela era uma empresária, ela era uma costureira. E nessa época de Dorcas, ali em Jope, as mulheres viúvas, elas eram desprezadas. Lembra que eu contei da viúva, né? E elas não tinham valor. Elas só eram valorizadas quando estava com os esposos, mas assim que ele viesse a falecer, ela era desprezada, ela não tinha valor pela sociedade. Mas Dorcas, ela sentiu compaixão daquelas mulheres e ela começou então a ensinar aquelas mulheres, as vizinhas, e ensinar as mulheres com a única ferramenta que ela tinha em suas mãos, que era uma agulha. E ela então começou a alcançar várias viúvas, várias mulheres, para fazer a diferença. Ela estava marcando a história dela. Ela estava fazendo a diferença na vida daquelas viúvas. Aquilo que para a sociedade não tinha valor, mas para Dorcas tinha um grande valor aquelas mulheres. Então Dorcas começa a ensinar aquelas mulheres que vale a pena servir a um Deus, vale a pena adorar, que existe realmente um Deus que cuida e protege das viúvas, daquela que não tem valor, daquela que é desprezada, mas Deus usa pessoas para cuidar, para estender a mão e levantar e colocar de pé. E a Bíblia diz assim que como Lida, né, o nome da cidade, era perto, né? E um dia Dorcas, ela veio a falecer. E quando ela ficou doente, né? Ela ficou doente e veio a falecer. Como a cidade de Lida era perto de Jope, ouvia-se dizer de um discípulo que chamava Pedro e estava ali em Lida. E aquelas mulheres, aquelas viúvas, em que era muito amada e querida por Dorcas, que Dorcas havia ensinado, que Dorcas já havia passado pela vida delas. Quando elas souberam que Dorcas estava doente, que Dorcas veio a falecer, e sabia que na cidade de Lida tinha um profeta com o nome de Pedro, pois elas foram até lá falar com o profeta que ele precisava vir até Jope, pois Dorcas havia falecido. E então, naquele momento em que elas foram para lá, né? Pedro estava ali e enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir conosco. Olha o desespero daquelas viúvas, porque o amor dela por Dorcas era muito grande. E elas ficaram desesperadas, então falavam assim, viu, não demorem, corram, vão logo lá, porque precisa ser feito alguma coisa por Dorcas. E Pedro atendeu o pedido e foi com eles. Tendo chegado na casa de Dorcas, conduziram para o cenáculo e todas as viúvas cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas, enquanto estava com elas, fizeram todas essas coisas.
Então, naquele momento, as viúvas, quando Pedro chegou, o profeta chegou, elas pegaram e foram exatamente mostrar para Pedro o que elas haviam aprendido com Dorcas. Que Dorcas fizeram enquanto estavam com elas ali. Mas Pedro, tendo feito sair a todas, Pedro então pede para que todas as viúvas se afastem dali. Se afastem dali e fala assim, olha, se afastem todas aqui, pondo-se de joelhos, orou. E voltando para o corpo, disse, né? Pedro então pede para que elas saiam, Pedro ajoelha, ele se ajoelhou e orou. E voltando para o corpo de Dorcas, ele disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Naquele momento, ela deixa de ser chamada Dorcas e passa a ser chamada de Tabita. Ela senta-se na cama e abriu os olhos e ele, dando-lhe a mão, estendeu a mão, Pedro estendeu a mão para Tabita e levantou ela e chamando os santos, especialmente as viúvas, aí ele carinhosamente chama as viúvas para entrar ali para ver. E apresentou a viva para aquelas viúvas. Isto se tornou conhecida por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Gente, o que me chama a atenção agora aqui nesse momento é que tudo aquilo que Dorcas havia ensinado para aquelas viúvas, tudo aquilo que ela havia passado, naquele momento em que Dorcas adoece, naquele momento em que Dorcas veio a falecer, aquelas viúvas se compadecem, correm, vão atrás, vão em Lida, na outra cidade, chama Pedro e traz ali. E toda a cidade de Jope ficou conhecida com aquilo que aquelas viúvas, sabe, aquelas que eram desprezadas, aquelas que não tinham valor pela sociedade, pois bem, foi a diferença, foi o ensinamento de Dorcas, é que fez toda a diferença na vida daquelas mulheres. Vocês perceberam que elas não tinham valor, elas não tinham atitude, elas não tinham coragem, mas tudo isso foi o que? Ensinamento de Dorcas na vida daquelas mulheres. E que nesse exato momento a história delas, a história daquelas viúvas foram marcadas também, porque elas foram atrás, elas se reuniram, elas se ajuntaram e foram atrás para fazer a diferença. Aquelas viúvas fizeram a diferença junto com... No momento em que Dorcas veio a falecer, elas se reuniram, elas se juntaram e fizeram toda a diferença naquela história. Ei, princesas, qual é a diferença que você está fazendo? Qual é o legado que você vai deixar? De que forma você está marcando a sua história? É isso que eu quero saber. É isso que eu vim aqui falar para você. Marque a sua história. Tem muitas mulheres aí que precisam da tua força, do teu sorriso, do teu abraço, de uma palavra de amor, de carinho, de um gesto para elas vencerem, para elas se erguerem, para elas sobreviverem. Não fique aí parado, não.
Não fique guardado todo o seu conhecimento, mas reajam, reajam nesta manhã tão maravilhosa que eu preparei aqui. Eu não, o Senhor preparou para eu poder transmitir para a vida de vocês. E olhem, meninas, o que eu tenho para dizer para vocês, que o nome Dorcas significa gazela. E quando eu fui buscar sobre gazela, o que é uma gazela? A gazela, ela é pequena, que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer nas nossas vidas. Dorcas era uma pessoa humilde, ela era costureira, ela costurava para as vizinhas e para as viúvas, ela tinha o prazer em servir. Gazela também é como graciosa. A mulher graciosa alcança honra. Dorcas era conhecida e honrada. Gazela é ágil. Gazela não é preguiçosa. Dorcas não tinha preguiça de nada, pois ela sempre estava pronta, com coragem, com garras para ajudar aquelas viúvas e marcar a sua história. Gazela é conhecida como olhos brilhantes. Lá em Mateus 6:22 diz assim: a candeia do corpo são olhos, de sorte que, seus olhos forem bons, teu corpo terás luz. Os teus olhos são brilhantes? Por onde você passa, existe um brilho aí na vida de alguém que você está passando? Por onde você está passando? Dorcas tinha olhos brilhantes. Gazela vive em rebanho. Não é bom que o homem esteja só. Dorcas não vivia isolada. E hoje nós estamos aqui, Mulher 360, porque nós somos um rebanho de mulheres, um exército de mulheres que Deus escolheu, que Deus os chamou para marcarmos a nossa história, para fazermos a diferença na vida de muitas mulheres. Acredite que vai acontecer. Acredite, é possível você fazer isso, é possível você marcar a sua história, é possível você fazer a diferença na vida de outras mulheres, é possível você transbordar na vida de outra mulher. Essa foi a aula que Deus preparou, que Deus ministrou no meu coração, para mim primeiro e depois na vida de vocês. Marque a sua história, marque a sua geração, transborde na vida de outras mulheres. Seja como Dorcas, uma gazela que adorava, ela não tinha preguiça, ela era uma mulher notável. Você está sendo notável por onde você passa? Gazela tem olhos brilhantes. Como estão os teus olhos, mulheres? Estão cheios de brilhos? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Você já imaginou? Por onde você passar, o seu corpo refletir uma luz? Refletir um brilho? O que os teus olhos? Os teus olhos estão sendo brilhantes? Como está sendo os teus olhos? Dorcas tinha olhos brilhantes, olhos bons. Todo o seu corpo era luz. A luz resplandecia. As boas obras eram vistas. A gazela vive em rebanho. Ei, mulheres, nós estamos aqui num grupo, num projeto escolhido por Deus para fazer a diferença. Queridas, fiquem com Deus. Amo vocês. Amo vocês. Vocês são um presente de Deus para a minha vida. E da mesma forma que eu estou marcando a sua história, marque também a história. Marque a sua história na vida de outras mulheres. É possível e vale a pena acreditar. Acredite que é possível. Acredite que chegou a hora.
de você mudar a sua história. Acredite que chegou a hora de você marcar gerações. Amo vocês, fiquem com Deus. Tem tarefinha, tem filme pra vocês. Beijo, amo vocês.